Pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento então à nossa aula sobre teoria geral do processo, né? Lembrando que estamos nessa fase intermediária agora, né? Fazendo nossos home offices, fazendo nossas atividades em casa, são rotinas diferentes, né? Atividades com crianças, temos que adaptar toda a nossa rotina para conseguirmos dar cabo aí das aulas, tanto o professor fazendo as aulas quanto os alunos assistindo essas aulas. Eu queria agradecer desde já também a participação da grande maioria, né, na nossa última aula, seja pela sala do café ou seja pelo próprio fórum, tá? Então a gente vai manter essa dinâmica, ok? Vou deixar alguns questionamentos, né, que seriam as atividades, a gente vai conversando no decorrer do fórum que vai ocorrer logo mais. Bom, no último encontro nós estávamos falando de jurisdição. Então a ideia é falarmos sobre características, né, da jurisdição. Então nós levantamos 5 características. A ideia ali do caráter substitutivo, né? Então a jurisdição vem num conceito que nós já conversamos desde o comecinho das aulas. Então a jurisdição vem para substituir aquela pretensão da parte de fazer direito pelas próprias mãos, podemos colocar dessa forma. Então a jurisdição ela substitui que duas partes em conflito, duas pessoas em conflito, resolvam sozinhas de uma forma talvez violenta, não democrática, né? Sempre nesse espírito. Então a jurisdição tem esse caráter substitutivo. O Estado puxa para si a responsabilidade pela solução de conflitos. Então, através do processo, junto ao Poder Judiciário, com um juiz nomeado, vai se resolver aquele problema. Então, essa seria a primeira característica da jurisdição, substituição. Segunda característica, aplicação do direito. Então, é um escopo, é um objetivo da jurisdição aplicar todas aquelas normas, né, do mundo abstrato ao caso concreto. Então, em determinada situação, determinado conflito, a jurisdição vem para fazer cumprir a lei, fazer cumprir as determinações judiciais, né? Então, as regras postas, elas são aplicáveis naquele caso concreto. Uma terceira característica é um triângulo que nós já desenhamos em sala de aula também, que seria a ideia da lide. Então, nós temos um conflito quando há pretensão de uma parte, né? Falamos em choque, né? Pretensão de uma parte, resistência da outra parte. Então, se tiver só uma parte, só uma força, eu não tenho conflito, né? Então, essas partes, quando elas são jogadas a um ambiente que é o processo, nós temos a formação do conceito de lide. Então, na verdade, o ápice, né, do nosso triângulo lá seria o juiz. Então, enquanto eu tenho dois indivíduos em conflito e eles ingressam num processo judicial, nós vamos nomear esses indivíduos como sujeito ativo e sujeito passivo, né? Então, eu tenho ali um autor e um réu. São partes. Então, fora do processo, eles são cidadãos, né? São pessoas jurídicas. Dentro do processo, eles são partes. Então, essas duas partes em conflito, né? Uma pretensão resistida, pretensão do autor, por um lado, resistência do réu, de outro lado. Dentro de um processo judicial, em que vai ter um representante do Estado para acompanhar, encaminhar e julgar esse processo, então você tem um conceito de lide. Tá? Então a ideia da lide, que seria também uma característica da jurisdição, seria basicamente isso. Você tem uma composição de um conflito entre partes dentro de um processo judicial. Duas características mais rapidinhas, basicamente a inércia da jurisdição recai lá naqueles princípios do artigo 2º que nós falamos, né, que há a ideia do CPC, há a ideia do impulso oficial, que o juiz deve conduzir o processo, mas o trâmite inicial, né, o pontapé inicial ali é dado pela parte, que no caso é o autor. Então, o que acontece? A jurisdição tem como característica ser inerte. Ela fica ali com toda a sua estrutura parada, montada, aguardando a provocação de uma das partes. Então, após a provocação, aí realmente é dado andamento no processo pelo juiz. Quinta característica que nós temos,
Então vem a ideia da definitividade, que também recai num outro conceito que nós já vimos, que é o da coisa julgada. A jurisdição, ela é definitiva. Depois que passar todos os trâmites processuais, não houver mais nenhum recurso, não houver mais prazo para nenhum recurso, então ela se solidifica, né? Eu tenho a ideia da coisa julgada e a jurisdição se torna realmente definitiva, né? Ela é aplicável daquele jeito, naquele caso concreto, após o processo. Então, nós temos essas 5 características da jurisdição, né? Então, ela é substitutiva, ela tem o objetivo de aplicar o direito, ela entra no conceito de lide, ela tem a ideia da inércia e ela tem a ideia da definitividade. 5 características e a partir agora do próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho, de novo, né, de princípios, mas basicamente alguns princípios da jurisdição. Não confundam com aqueles princípios lá atrás que nós já vimos, que são princípios processuais.